Alô, amém. Glória a Deus, né? Estamos mais uma vez aqui. Deixa eu só me entrar no meu aqui para seguir aquelas pessoas que vão estar interagindo e eu não consigo ver. Parece que a câmera está um pouco melhor agora, né? Amém, amados. Cá estamos mais uma vez aqui para declarar o amor de Deus e aprendemos um pouco também sobre esse estudo que nós estamos compartilhando, né? Em todos os dias, todos os domingos, desculpa, tá bom? Amém. Só o José por enquanto. Aí, José, enquanto não entra ninguém, é um brinquedinho novo aqui, ó. Vamos ver como é que vai funcionar, viu? Tô virando um gamer. Ok? Tá todo mundo me ouvindo aí? José tá ouvindo bem? Ah, então ouviu. Se ele viu aí, ouviu. Então tá bom, gente. Avançando aqui na proposta, né, nós estamos estudando por blocos, né? Nós estudamos o bloco 1 sobre as divisões, falamos sobre a questão da impureza, comentamos, interagimos, né? Sobre essa questão. E hoje nós vamos estudar sobre as reuniões semanais. Só que esse capítulo, gente, o capítulo 11 até o capítulo 14, ele é muito rico, tá? Muito rico mesmo, em muitas informações. Eu pretendo ir na minha sequência, né, domingo que vem, estudar o capítulo 15, que é um ponto muito importante, que é sobre a ressurreição. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a ressurreição nossa. Aqueles que morrem, para onde que vão, o que que acontece. Só que durante a semana, a partir de amanhã já eu vou começar a ler o capítulo, porque o capítulo 12 é específico sobre os dons, né? E eu já fiz um estudo separado na Monte Hebron sobre os dons, não nessa plataforma, somente sobre os dons. A outra questão também que é bem importante é o capítulo 13, que é do amor, mas o próprio capítulo 14. Tá? Então, o Paulo vai traçar algumas questões comportamentais nesse bloco 3, né? Se ele fala no primeiro, ele questiona as divisões, no segundo ele fala sobre a pureza, e nós falamos sobre a mentalidade do reino, é, depois sobre uso e costume no capítulo 8. Nesse daqui ele vai trabalhar especificamente como que eu e você poderíamos e podemos, né, interagir principalmente na questão de ceia. Só que ele entra num ponto, gente, que nós vamos ter que dar uma estudada no background de Coríntios para nós entendermos. Adiantando, muitas vezes nós pegamos um contexto, isso não invalida a Bíblia, tá? Existem sim mandamentos, orientações específicas para a sua era, para o seu tempo. Então, quando Paulo escreve algumas recomendações que ele vai fazer no capítulo 11, ele estava dentro de uma estrutura ou de uma cosmovisão. Aí não dá para nós pegarmos, primeiro, cometemos o erro de pegarmos exatamente aquilo e colocar nos dias de hoje, porque haverá um monte de situações que elas não vão ser compactuadas, né, no modus operandi da cosmovisão, de como nós interagimos hoje. A segunda questão é dizer, então, que aquilo não foi inspirado. Tá? Então, esses dois erros nós não podemos cometer. Qual que é o caminho certo? É o que nós vamos fazer hoje. É tentar interpretar aquilo que é uma recomendação histórica, tá? Contextualizando para os dias de hoje, que é a questão da mulher cortar o cabelo, não cortar o cabelo, colocar véu, não colocar véu. Tá bom? Então, avançando aqui, esse background nós temos que trabalhar hoje, mais do que nos outros capítulos, tá? Nos outros blocos. Corinto foi uma autêntica metrópole abrigando gente de todas as culturas antigas. Por que que isso é importante, gente? Quando você fala de uma cidade ou quando você vai trabalhar numa cosmovisão, você tem que entender o background dessa história, você tem que entender os antecedentes dessa história, você tem que conhecer, não é apenas você chegar e retirar um versículo, tá? Ou retirar alguma coisa da Bíblia e tentar fazer as interpretações. Não é assim que funciona. Então, a maneira com que nós precisamos entender alguns versículos é, primeiro, entender o contexto histórico,
tá? Isso, quem já teve aula comigo de hermenêutica sabe. Eu trabalho muito isso, é conhecendo o contexto histórico, conhecendo quem escreveu e para quem escreveu, e daí nós trouxemos. Então, o que é importante aqui é que essa era uma cidade extremamente cosmopolita, tá? Você vai ter talvez uma das principais cidades da Ásia depois Éfeso. É uma cidade que recebia, por causa do porto de Corinto, recebia muitas pessoas de fora. Então, com isso, a questão da cultura era muito forte. Isso é importante. A cidade também oferecia aos viajantes mais divertimento opções culturais que outros portos. É claro que essa questão cultural aqui, tá, é um teatro, né, famoso, cabia 20.000 pessoas, gente, é algo grande até para os dias atuais, quanto mais para aquela época, tá? Então, era uma cidade que tinha um foco cultural, vamos colocar um foco acadêmico muito forte. Muitos filósofos caminhavam por essa cidade. Só que ela tinha com isto, tá, essas opções culturais também eram uma abertura, e foi uma abertura para opções religiosas ou pagãs, né? Então, quando o cristianismo chega, o cristianismo ele não chegou num lugar cru, do zero, né? Ninguém nunca tinha ouvido falar sobre religião. Nesse contexto, nós precisamos entender também, e é uma aula que eu já dei lá no MP, onde eu dou aula, de antropologia religiosa, quando eu falo assim que quando os missionários chegaram ao Brasil, tá, eles não encontraram um país sem nenhum tipo de fé ou de religiosidade. Tá? O próprio desbravamento do Brasil, a própria conquista que vai acontecer no Brasil, ela também encontra uma terra onde os seus habitantes, os primeiros habitantes do Brasil, principalmente os Tupi, onde os desbravadores interagiram mais, eles tinham toda uma hierarquia religiosa, eles tinham os seus cultos. Tá? Então, é muito importante entender isso, que às vezes vai se fazer uso de algumas situações, né, do que está acontecendo, ou de alguma leitura, e há um livro da editora Betânia muito bom, chamado Fator Melquisedeque, onde o missionário, é um relato de um missionário, onde ele conta que ele teve que interagir com uma tribo, e aí ele teve que dar o nome de Deus, tá, para aquela entidade que eles respeitavam. Então, fala, ó, então pensa em Deus assim. Isso não vai desconstruir nem desmistificar a nossa fé cristã, pelo contrário. Então, é muito importante entender isso, porque Paulo parte no capítulo 11 de um contexto histórico, de uma cosmovisão histórica, para traçar algumas questões comportamentais. Então, naqueles dias havia um culto a deusa chamada Afrodite, ou lá em Éfeso era chamada de Diana. Tá? É a mesma entidade, ou Vênus também lá em Roma. Então você tem Vênus, Diana e Afrodite. É a mesma entidade, a mesma entidade, a mesma maneira de culto. A única diferença é que Éfeso tinha talvez um templo maior, tá? Tanto é que eu já disse algumas vezes, né, que o templo de Diana em Éfeso, ou de Afrodite em Éfeso, ou você pode dizer Vênus também, tá? Ela tinha 30 colunas de 3 metros cada coluna dentro do templo, ao redor assim, né? Fazendo aquele panteão. Inclusive, quem assistiu o filme há pouco tempo atrás, Liga da Justiça, né? É lá que a Mulher Maravilha vai receber uma mensagem, né? Decodificada lá, Diana e tudo mais. Tanto é que o nome dela é chamada de Diana, né? Então, assim, em Éfeso era muito forte. Já em Corinto, a base toda, a própria entrada, tá? Isso é uma reconstrução, é claro, né? Era com essa deusa exposta, quase que de uma maneira sensual. Então, nesse culto havia a presença de prostitutas culturais que tinham relações sexuais durante a cerimônia. Era uma verdadeira orgia, tá? Então, vai pegando essas informações, vai avançando um pouquinho mais. Tá? A maioria delas tinha a cabeça raspada. O seu templo abrigava mais de 1.000 prostitutas sagradas ou, se você não quiser usar esse termo, sacerdotisas. Tá? Então a cidade tornou símbolo da promiscuidade e decadência moral. Bom, vamos lá. O indivíduo que se convertia da cidade de Corinto, ele saía desse background, ele saía dessa história, entendeu? Esse era a herança hereditária cultural da vida dele. Tá? Então, de repente, ele vem para uma nova vida com Cristo, ou numa nova relação, tá? Até de comunhão, de reuniões, e ele tinha talvez algumas questões que nós chamamos de usos e costumes antigos.
Então, Paulo tenta colocar a ordem nessa casa. É como uma vez eu já compartilhei aqui, uma pessoa antes de entrar na Monte Abraão fazia o sinal da cruz. Eu disse, olha, nas igrejas protestantes nós não usamos isso, não há necessidade disso, tá? Por quê? Porque ele vinha de uma estrutura que ele aprendeu que sempre quando se passa na frente de uma igreja ou na frente de um cemitério, ele deveria fazer o sinal da cruz, né? Isso é uma herança do século XI para o século XII, né? No concílio, onde a igreja tenta fazer um simbolismo do poder, mas não é o estudo aqui, tá? Então, essas pessoas vinham para uma nova, uma nova relação, né, de comunhão e de fé. Só que eles ficavam na dúvida. E Paulo, então, tenta organizar essa bagunça na casa. Então, Corinto, até hoje, gente, só uma informação, é uma cidade portuária muito importante, pois recebe embarcações de todas as nações, né, vindas através do mar Mediterrâneo. Ainda a porta de entrada ali da Ásia Menor, até para quem vai para outros lugares, ainda é o mar Mediterrâneo. Hoje tem os aeroportos, mas ainda assim o transporte marítimo é muito forte. Diga-se de passagem, né, o mundo inteiro hoje, né, faz uso. Quem já não viu aqueles grandes embarcações cheias de containers, né, por causa desse comércio que interage entre as nações, né? Avançando aqui, gente. Então, eu peguei apenas dois versículos. Eu peguei esse versículo para você entender por que Paulo coloca isso. Em algumas Bíblias, tá, na King James e na Almeida atualizada, esse versículo está até solto ali, separado. Acaba o capítulo 10, tem 11:1, tá? Aí depois dá a impressão que começa um outro bloco, um outro título. Na realidade, não é porque esse versículo está solto. Nós precisamos entender que Paulo vem construindo uma linha de pensamento e ele já tinha dito, olha, sede meus imitadores. Então, Paulo dá uma ênfase de novo, antes de falar sobre a questão comportamental, relacional, ou vamos chamar do ritualismo, ou da própria liturgia do culto, tá? Ele vai trabalhar o quê? Olha, sejam meus imitadores. Então, é como se ele falasse assim, ó, na dúvida, procure ser os meus imitadores. E essa palavra no grego, palavra mimetes, a palavra mímica vem dessa etimologia, tá? Que significa seguir o meu modelo ou o modelo de alguém, ou estar atento ao comportamento daquela pessoa. Eu gosto muito dessa segunda probabilidade, que é do Lextan, porque talvez esteja mais próximo do que Paulo realmente queria dizer. Paulo estava dizendo o seguinte: olha, eu quero que vocês prestem atenção, fique atento como é que foi o meu comportamento. Lembrando, gente, que Paulo passou praticamente 2 anos em Corinto. Tá? Então, Paulo estava dizendo assim: ó, você viu como é que era o meu dia a dia, o meu comportamento? Então, com certeza, ele enfrentou a questão de comer carne ou não comer carne. Com certeza, ele enfrentou a disputa, né, que vai acontecer no capítulo 1, de quem que é maior, de quem que é menor. Né? Com certeza, ele enfrentou as rivalidades que aconteciam, porque Corinto era a região da Ásia, se você for olhar as cartas paulinas, principalmente em Coríntios, tá? Ela era uma região muito, muito assim de brigas, né? Existe uma carta, gente, de Paulo, que Paulo escreveu praticamente 1 Coríntios, 2 Coríntios, 3 Coríntios, né? E até hoje é uma incógnita essa terceira carta, que ele cita, inclusive, nessa primeira, né? Já enviei uma outra carta e, de repente, ele fala algumas coisas que não acontecem nas duas. Então, todos os teólogos entendem que essa carta se extraviou. Tá? O que dá a entender pelo capítulo 11, 12, 13, tá? É que essa outra carta que se diz que se extraviou, Paulo estava enfatizando muito esse aspecto sobre o comportamento dele, como é que ele agiu ali, como é que foi o dia a dia dele e de que maneira, né, ele poderia servir de espelho. Eu coloquei uma coisa que um alpinista pode ter a teoria tirada do livro, será imitando passo a passo o movimento do seu guia que ele irá vencer os desafios. Eu gosto muito de pensar que essa ilustração, entre outras, mas essa aqui eu acho bem bacana. Quem já escalou, já tive a oportunidade de fazer algumas escaladinhas pequenas, né? E quando você não sabe, você tem que seguir o guia. E o guia muitas vezes coloca uma corda, coloca um gancho onde é a tua orientação. E às vezes, aonde ele colocou o pé, aonde ele colocou a mão, você tem que seguir aquilo. Não tenta inventar, porque às vezes você se perde.
Eu entendo que talvez essa seja a ideia de Paulo. Olha, não adianta nós ficarmos só na teoria, nós temos que ir na prática. É o que acontece, gente, quando você pega essa questão que Paulo vai trabalhar aos Filipenses e aos Tessalonicenses, quando ele fala ser de meus imitadores, e ali ele acrescenta uma palavra, como eu tenho sido no meu dia a dia de Cristo. Na tradução portuguesa ficou sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? Mas eu gosto muito como eu sou no dia a dia de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, principalmente para essa igreja, gente, que ele ficou 2 anos, olha, vocês viram como que foi o meu comportamento no meio de vocês. Então, aprenda de mim. Então, não se trata de uma imitação artificial de Jesus, não de uma adaptação das palavras ou atos isolados. Trata-se da mente do Cristo, tá? Que nós temos pelo Espírito Santo, e Paulo vai trabalhar isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Tá? Então, quando Paulo trabalha a questão de ser de meus imitadores, é como se Paulo tivesse falado assim, olha, nós precisamos ter a mentalidade do reino, coisa que nós já estamos falando, e nós começamos a falar a partir do bloco 2, né? Do aulão passado, desculpa, uma questão muito séria que talvez eu trabalhe um pouco mais hoje no culto, se Deus não mudar a mensagem, hoje é culto de ceia, né? Pregando ainda em Efésios, eu estou sentindo, né, de continuar nesse livro, tenho orado para isso, tá, gente? Mas, mas uma coisa que eu quero estar colocando, como que Deus tem falado nesses dias, a necessidade da igreja ter maturidade. Maturidade para entender o como agir, maturidade para sabermos o como nos posicionar. Vocês sabem que o Colégio Batista Mineiro de Belo Horizonte, ele foi intimado, porque ele está sendo obrigado, o pastor Jorge Linhares foi intimado pelo Ministério Público, olha aonde nós chegamos, a dizer por que lá eles não querem ensinar a questão do gênero. E ele vai defender o que nós cremos, tá? Que é a base, a palavra de Deus. Mas os dias vão ficar difíceis e os dias estão difíceis, né? Nancy colocou discernimento, sim, a maturidade é discernimento. Até discernimos esses dias, viu, Nancy? É que nem a experiência que você compartilhou ontem, que foi tremendo. Nós precisamos discernir esses sinais que Deus está dando, até sobre a volta de Jesus. Então, nós estamos vivendo dias onde a igreja ela está sendo pressionada. Pensa bem, quando que você poderia imaginar isso? Tá? No Canadá, um pastor estava pregando o evangelho, falando da salvação, falando da transformação, ele foi preso. Foi intimado a comparecer também, porque ele estava pregando sobre uma transformação, uma nova vida. Então, eu consigo visualizar algumas questões na frente, ao mesmo tempo eu fico feliz porque Jesus está próximo, fico feliz porque significa que as bênçãos do Senhor, do ímpio, seria liberado para a igreja nesses dias, para que a gente possa abençoar, a gente possa ser instrumento de bênção. Tá? Então, quando Paulo vai trabalhar isso, ele trabalha muito esse aspecto da maturidade, do discernimento e do posicionamento. Entendeu? Então, ser um imitador de Paulo significa compartilhar o plano, propósito e perspectiva de Cristo. Seria viver os valores do reino de Deus. É todos os dias aguar os meus pensamentos com a palavra de Deus. É todos os dias trazer à memória a palavra de Deus. E não aquela palavra, gente, de triunfalista. Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Não, 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 não isso. Nós temos direito a isso. Sim, temos. Mas, Senhor, transforma a minha vida. Senhor, me faça ser santo. Senhor, som do meu coração e tem algum pensamento mal, alguma coisa que não te agrada, retira de mim. Tá? Essa é a verdadeira mentalidade cristã. Isso nós precisamos entender. Bom, por que eu coloquei esse título nos próximos versículos? Porque agora nós vamos dar uma voada no capítulo 11, gente, mas não parando versículo por versículo. Nós vamos trabalhar o tema que está sendo tratado. Tá? Então, é claro que vai ficar algumas perguntas que talvez você vai querer fazer, ou faria se nós estivéssemos no presencial lá na igreja. Por que Paulo, a questão de raspar a cabeça? Paulo está sendo machista em dizer que o homem é o cabeça. Tá? Então, nós vamos entender essas questões, tá, gente? Nós vamos tentar trabalhar aqui, mas não na questão dos versículos em si. Então, a cultura hebraica se chocava com a cultura de Coríntios. Mas a preocupação de Paulo nessa cidade estava voltada para o tipo de cultos pagãos que ali existiam. Bom, primeiro, nós temos duas questões que Paulo vai enfrentar aqui. A primeira é a cultura hebraica.
E quando nós falamos cultura hebraica, nós não estamos falando apenas do judaísmo, tá? Nós estamos falando do começo do cristianismo. Nós precisamos entender, gente, e o Concílio de Trento, em 1462, ele vai fazer isso, o próprio Lutero vai fazer isso também, que é destruir o judaísmo no sentido de que nós não precisamos mais nada relacionado ao judaísmo. Sim, nós não precisamos. Só que nós não podemos, com isso, jogar fora a palavra de Deus e aqueles ensinamentos que são voltados, né, para o nosso dia a dia. Aquilo que eu falo, olha, nós temos no meio protestante nenhuma dificuldade em fazer festa junina e nenhuma dificuldade em fazer o Natal, mas nós temos dificuldade em comemorar a Páscoa judaica. E o que seria a Páscoa judaica? Nós vamos ver aqui hoje, tá? Que é comemorado no 14 de maio, ou de abril, desculpa, de abril, no mês de Nissan, 14 de Nissan. Tá? Que às vezes cai em abril, às vezes cai em março, no finalzinho de março, às vezes cai no meio de abril. A festa de tabernáculo, ou a festa do Pentateuco, que são festas perpétuas, não no sentido de fazer todo aquele ritual. Tanto é que nós vamos falar aqui como é que era, como é que o judaísmo fazia a ceia. Não há essa necessidade. E Paulo nunca obrigou. Tanto é que Paulo chegou em nenhum lugar, Paulo obrigou as pessoas a fazer circuncisão, em nenhum lugar Paulo obrigou as pessoas a usarem o talite, em nenhum lugar usar o shofar, tá? o kippar. Paulo não fez isso. Então, quando eu vejo a história, tanto o Concílio de Trento, o próprio Lutero, dizendo que a igreja não precisa do judaísmo, nós, né, protestantes, jogamos tudo fora. Tá? Então, quando nós não precisamos, que nem eu tenho chofar na igreja, mas aquilo lá eu entendo até como ato profético, mas não como sendo uma obrigatoriedade. É isso que eu e você precisamos entender. Com relação ao calendário ou às festas, gente, eu te digo uma coisa, tá? Quem é que está certo? Amado, se nós pegarmos a história do calendário gregoriano e o próprio calendário judaico lunar, você vai ver que, em função de muitas questões de rotação da Terra e mexidas que fizeram no próprio calendário, as datas não estão corretas. As datas não estão. Houve, né, aquela vamos zerar isso, vamos zerar aquilo, a própria questão do fuso horário que foi mexido. Então, o que eu quero dizer? Deus já sabia disso? Deus já sabia. Então, para Deus não é a data específica, é como se você, no teu calendário, a Páscoa é comemorada nesse dia de hoje, então joia. Nesse dia de hoje, que não é igual ao calendário chinês, que não é igual ao calendário israelita, qual é o significado da Páscoa? É isso que nós precisamos entender, tá? Então, a preocupação de Paulo estava, primeiro, em não trazer o judaísmo, mas trazer a mentalidade do reino, mas principalmente, gente, entrar num combate contra o paganismo. E é esse paganismo que vai se revestir, se reformar e se reescrever, e chega nos dias nossos hoje em forma de humanismo, existencialismo. Porque o que essas pessoas iam fazer no templo de Afrodite era a busca do prazer. Tá? Eu quero, de uma certa forma, oficializar o meu prazer. É o que nós fazemos. Senhor, o Senhor sabe que a carne é fraca. Deus, o Senhor conhece a minha vida. E muitas pessoas tentam justificar algo que não é justificável. Então, Paulo trabalha com a certeza de que os homens e as mulheres são iguais aos olhos de Deus e da igreja. Então, esse negócio de que Paulo foi machista não existe na luz da interpretação. Nós vamos entender um pouco aqui o que ele realmente estava querendo recomendar. Podemos dizer que Paulo errou? Talvez a tradução não tenha ficado tão correta e dá um pensamento de que Paulo estava dizendo que a mulher deve calar a boca. Não, o próprio Paulo vai pedir oração para Lídia, o próprio Paulo vai recomendar que ela esteja na frente da igreja em Éfeso. Então, não dá para pegar um versículo, gente, e criar toda uma teologia. Nós precisamos entender o pensamento paulino, tá ok? Bom, veja só. As mulheres, obviamente, tinham permissão para orar e profetizar na congregação em Corinto, porque não teria sentido Paulo dar instrução para algo que elas não tinham permissão de fazer. Então, quando Paulo falou assim, ó, vocês, quando vocês forem orar aqui nessa região, façam isso. Veja só, por que Paulo não falou isso aos romanos? Por que Paulo não falou isso lá na igreja primitiva em Jerusalém? Por que Paulo não vai falar isso aos Gálatas?
Porque Paulo estava, que nem a cidade de Gálatas não tinha problema de promiscuidade, né, pagã na questão religiosa. O problema de Gálatas era que as pessoas às vezes hospedavam na cidade da Galácia, ou de Gálatas, aos Gálatas, para interagir com outra cidade, que era mais barata. Então, ali não tinha prostituição sagrada, mas tinha os pensamentos. Tá? Os filósofos iam lá, porque tinha águas termais daquela região. Então, para esse lugar, Paulo não fala nada de a mulher deve fazer isso, o homem deve fazer aquilo. Ele fala o quê? Olha, ele vai falar sobre o fruto do Espírito Santo, ele vai falar sobre uma mudança de dentro para fora. Então, não dá para pegar e dizer que o pensamento paulino, tá? Toda a estrutura do pensamento paulino está em 1 Coríntios com respeito às mulheres. Não. Repito, quando ele manda Epáfras, ele fala, Epáfras, vá lá na casa da Lídia, veja como é que ela está lá como praticamente como quase uma pregadora. E Paulo vai citar uma pessoa que era mulher. Ele cita que essa pessoa tem uma unção apostólica. Olha, se tem uma unção apostólica no tempo de Paulo, hoje apóstolo é muito mais título, né? A ideia de apóstolo no tempo de Paulo era que essa pessoa estava fazendo uma base, né? O apóstolo é aquele que faz a base, que estrutura. Então, isso nós precisamos entender. Então, Paulo não teria dado recomendação se ele mesmo não concordasse com isso, tá ok? Então, um judeu, de modo algum, permitiria as mulheres falassem nas sinagogas, mas na cultura helênica, contanto que cobrisse a cabeça, as mulheres recebiam permissão para orar, pregar, profetizar, exercer alguns ministérios. Gente, aqui nós temos algo tremendo, tá bom? Talvez é isto que Deus permitiu Tito invadir Jerusalém. Porque se Tito não teria invadido Jerusalém, todo o cristianismo que nós conhecemos hoje, ele estaria muito enraizado na cultura judaizante. Aí sim, ok? E não haveria lugar para a mulher dentro dos cultos, como a cristã do Brasil pratica baseado nesses versículos. A mulher tem que usar de véu, a mulher senta de um lado e o homem senta de outro. Quem já foi em alguma igreja, né, da cristã do Brasil, ou tem uma outra também, já vem o nome aqui, tá? Congregação, né, que eles falam, né? Então, assim, quando você vê, eles ainda praticam, principalmente as dos interior. Ainda é muito forte isso, a mulher com véu e senta de um lado, a mulher, homem de outro, ok? Então, isso daí era algo que, se o evangelho tivesse ficado somente lá com os judeus, não teria se espalhado. Então, Deus permite a perseguição, a igreja se espalha, né? Tomé, juntamente com o filho o Rufus, né? Tomé e Rufus, eles vão para onde? Eles vão para o Egito, vão para o Cairo, tá? Vão para a Etiópia, e ali eles vão pregando o evangelho, montando as igrejas. Tá? Então, todo o cristianismo que chega ali no Egito, os coptas, né, que tem até hoje, que são chamados dos cristãos ortodoxos, né, eles são frutos desse movimento, que houve a perseguição. Então, se nós estaríamos dentro dessa cultura, tá, gente? É claro que havia uma diferença muito grande, tá? Então, eu coloquei essa imagem aqui para vocês terem uma cultura judaica, era diferente dos costumes de Corinto. As mulheres gregas vestiam de um modo diferente dos judeus. Então, Paulo não vai combater especificamente essa questão de sensualidade das roupas. É claro que ele fala isso também, tá, gente? Principalmente aos Gálatas. Mas o que ele estava pegando era o seguinte: uma mulher que estivesse vestida desse jeito azul e ainda com a cabeça raspada, significaria que essa mulher era uma sacerdotisa. Ah, pastor, mas por que Paulo fala? Então, se a mulher quiser falar, raspe a cabeça. No original está assim: essa mulher que quer falar teria coragem de raspar a cabeça? É como se Paulo fizesse um jogo de palavras. É claro que ela não vai ter coragem. Então, por que ela quer falar? Então, se ela vai falar para não ser confundida, ela que cubra a cabeça. Então, o que Paulo está falando? Vamos tentar explicar aqui, tá, gente? Isso é muito importante. Paulo não queria que alguém que tivesse acabado de desembarcar lá em Corinto visse um grupo reunido e fosse convidado para um estudo bíblico, e ao chegar nesse estudo bíblico, ele encontrasse uma mulher falando, ou ele encontrasse uma mulher que ele poderia confundi-la como sendo
também uma sacerdotisa ao modo de Afrodite, ou seja, ele se sentiria à vontade de invadir, de talvez até assediar essa pessoa. Então, na realidade, Paulo está preservando, gente, a mulher. Então, a ideia de Paulo é esta. Então, Paulo não está dizendo quem é maior, quem é menor. Porque ele nunca fala isso. Só que ele fala, gente, nesse contexto, para que não haja confusão, faço assim. Exemplo, gente. é, a pessoa que mora, né, na praia, uma cidade de praia, praticamente ela está sempre de roupa mais leve, tá ok? Ela está lá com biquíni. O cara com shorts sem camiseta, né? Ele não vai desse jeito para a igreja. Ah, vai ter uma reunião, nós vamos lá. Se bem que hoje tem algumas coisas acontecendo, mas estou falando no geral, tá? Alguém que de repente tem, você tem roupa para determinados lugares, certo? Sim, você não vai no fórum de biquíni. Nenhuma mulher se apresenta lá no fórum de biquíni, tá? Se você é uma advogada, tá? Você não vai usando qualquer tipo de roupa à vontade em determinados ambientes. Você se veste de acordo com o ambiente. Então, a preocupação de Paulo não era criar um dogma de uso e costume, mas é dar uma orientação, gente. É melhor você estar quietinha, cobrir a cabeça. Se você for falar, cubra a cabeça e fale. Tá? Então, e de preferência não fale. Aí sim, gente, Paulo vai dizer uma coisa muito séria que é mal interpretada. De preferência, você não fale. Por quê? Convém que as mulheres fiquem quietas. Já viu esse mandamento de Paulo? Justamente porque quem praticamente mandava nessa cidade eram as mulheres. Pensa bem, gente, uma igreja, vamos pensar numa igreja com 100 prostitutas sagradas, e eram elas que profetizavam, eram elas que falavam, tá? E não sei se você sabe, uma das questões do oráculo de Afrodite, de Vênus e de Diana era que depois da relação sexual com ela, ela daria uma palavra profética. Então, olha como é que o diabo vai fazer nessas questões, tá? Então, Paulo está traçando uma linha de pensamento onde sua maior preocupação está nos testemunhos, faltou essa ali, valores e como que a mentalidade do reino nos levará a tomarmos posicionamentos ou, usando a palavra da Nancy, termos discernimento. O que Paulo está querendo dizer, olha, Silas, que nem assim, quando eu ia pregar lá na sinagoga, eu colocava aqui, pá, não tinha nenhuma dificuldade em respeito ao local. Geralmente, quando eu vou falar na Assembleia de Deus aqui, eu coloco terno com gravata. E não é nem sem gravata, com gravata, e faça a barba. Tá? Se eu estiver indo em um outro lugar onde não há necessidade, porque eu também agora parei de usar terno, né? Até por uma questão prática, não é nada de revelação de Deus, tá, amados? Mas assim, eu tenho que respeitar o lugar. É uma questão de respeito. É mais ou menos isso que Paulo está falando. Paulo falou assim: olha, vamos tentar criar um ambiente diferente deles. Talvez o pensamento de Paulo estivesse nessa linha aqui, gente, que as nossas reuniões sejam diferentes. Então, quando você vê, às vezes, né, eu tenho um sociólogo que ele vai dar uma palestra e ele coloca dois vídeos simultâneos. Num vídeo ele coloca uma reunião num culto afro, né? Aquelas mães de santo, né, recebendo os seus passes, rodopiando, gritando e rodando. E do outro lado ele coloca um culto que nós chamamos pentecostal do reteté, né? Aquelas mulheres rodopiando, 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 e aqueles caras parecendo que estão tendo choque elétrico, né? E aí ele começa a palestra dele dizendo que o sagrado é igual em todo lugar. E aí ele desconstrói os dois lados e fala que é um só. Ele está correto na leitura que ele está fazendo como antropólogo e sociólogo da visão, ele está correto. Tá? Ele não está correto naquilo que nós entendemos. Então, é mais ou menos isso. Se Paulo estiver falando assim, ó, gente, eu sei que vocês gostam do reteté, mas aí tem muitos cultos que também utilizam, e são cultos que não têm a mesma fé que nós temos no Deus único, em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade que habitou e habita no nosso coração. Então, para evitarmos, vamos segurar. Por isso que Paulo vai trabalhar nessa carta que nós talvez não vamos falar, não sei, no capítulo 12, ele vai falar assim que todos os dons espirituais eles estão sujeitos a nós.
Então, essa história de que eu fui tomado pelo Espírito Santo e saiu do meu controle, por isso que eu rodopiei, como essas pessoas falam, por isso que eu. Paulo vai dizer, não, mas peraí, não é isso que os dons veio fazer. Eles não vieram para tirar o teu controle, pelo contrário, eles vieram para que com discernimento, né, e entendimento você seja bênção para edificar o corpo. Então, isso nós precisamos entender, tá, gente? Então, elementos, gente, que faziam parte da Páscoa judaica, para você entender aqui, tá? São 6 elementos. Primeiro, nós temos o Cordeiro Pascual. Jesus vai ser esse Cordeiro Pascual, tá? E desses elementos aqui, ele vai usar apenas 2, né? Ele é o Cordeiro Pascual e 2 elementos, que é o cálice e o pão. Aí nós temos os pães asmos, que lembram a saída urgente de Israel da terra do Egito. E esses pães, eles tinham uma característica, gente, eles são todos marcados. Calvino vai fazer um estudo bacana, e depois outro também, mas Calvino é o primeiro que dá o start. Ele fala assim, até que ponto esse pão da ceia, né, que simboliza, até pouco tempo atrás, nós chegamos até a comprar, né, por uma época, esse pão, mas é muito difícil, só tem em São Paulo, tá? Que é esse pão asmos, que a sinagoga fazem, tá? Nós compramos numa sinagoga, tá ok? E ali você viu que o pão era como se fosse uma bolacha d'água, toda cheia de marca. E o Calvino fala que essas marcas seriam as costas de Cristo, simbolizariam, né, deveria trazer isso à memória. Esse elemento que nós não usamos, a água salgada, simboliza as lágrimas, né, que se choravam no Egito, que se chorou. Ervas amargas, né, para lembrar a escravidão. Eles pegavam um pedaço, eu vou falar a sequência daqui a pouquinho, né? A sopa de frutas, né, que lembrava a massa de tijolos que os filhos de Israel tinham que preparar na terra, tá? E por último, os 4 copos, ou 4 cálices, né, que simbolizavam as 4 principais promessas, né, que Deus trouxe para Israel. Uma ceia judaica, eu já participei de algumas lá na sinagoga. Eles colocam isso na mesa, tudo à mesa, e você come, pega um pedaço do cordeiro, você come o pão, você bebe essa água salgada, é um pouquinho só, não é uma quantidade enorme, tá? Você come as ervas amargas, né? E aí você toma essa sopa até é gostosa, tá? E aí você toma um vinho, isso aqui foi maravilhoso, né? Então, é mais ou menos essa questão que tinha dentro do contexto judaico. Quando Jesus ele vai introduzir uma nova, vamos chamar uma cosmovisão, uma nova mentalidade do reino, tá? Ele fala, esse é o meu corpo, ele vai pegar o pão e ele vai pegar um dos cálices, tá? Ele não pega os outros elementos. A probabilidade que tenha sido feito exatamente, porque eles eram judeus. O grupo dos primeiros apóstolos eram judeus, então eles ainda praticavam, na essência, o judaísmo. Tá? Então, isso aí é uma coisa assim que vai ser muito forte. Quando você pega essa ideia, gente, você tem que trabalhar com essa questão de que Jesus destaca apenas 2 elementos, e aí Paulo vai dizer algo que nós já vamos falar, e Paulo vai receber um comando do Senhor. Então, ele diz, Paulo fala, eu recebi do Senhor. O que ele recebeu? A palavra aqui no grego é a palavra paralambano, significa chamar para uma missão, convidar a ser sócio, parceria em uma jornada. Bom, primeiro, acredita-se que nessa terceira carta que se extraviou, Paulo explica um pouco mais como é que o Senhor disse para ele, revelou-se a ele, o processo todo da ceia. Nós não sabemos, isso são possibilidades fantasiosas, porque eu gosto de trabalhar com o que eu tenho. Então, não temos essa carta. Se for importante essa carta, algum beduíno vai estar andando lá, vai chutar uma pedra, essa pedra vai quebrar, e lá dentro dessa pedra vai estar, ou desse pote, vai estar essa carta. Se for importante, essa carta vai aparecer. Mas nós não sabemos da onde e como que o Paulo recebeu. O que nós sabemos é que a partir daqui, Paulo começa a dizer, e ele fala nessa carta, olha, esse é o memorial que eu recebi do Senhor. Parti o pão em memória de mim, esse é o meu corpo que é dado. Aí Paulo fala especificamente isso. E esse é o meu sangue que foi derramado. Nós vamos trabalhar hoje à noite, se Deus não mudar a mensagem, Efésios, continuando o capítulo 1, onde ele vai trabalhar essa questão para nós cearmos. Então é muito importante que você
Compreenda isso, amado. Então, eu recebi do Senhor. O momento em que Paulo recebeu essa revelação direta de Cristo sobre a ceia é desconhecido. Nós sabemos que Paulo estava caminhando, Paulo não estava num cavalo. Eu mesmo, às vezes, na força do hábito, falo que Paulo caiu do cavalo, mas a probabilidade que ele estava numa carroça, ou até caminhando, mas enfim, Paulo tem uma experiência tremenda na estrada de Damasco. A partir daí, a partir daí ele fica cego, ele vai na casa de Ananias, e nós não sabemos em que momento ele começa a receber as instruções. Todos os teólogos reformados, principalmente de Lutero para cá, eles vão ser unânime em afirmar que naquele período que Paulo volta para Tarso, e Paulo fica de 3 a 9 anos lá, depois ele vai ser buscado, né, para as viagens missionárias, que é nesse período aí que Paulo vai se instruir, e ele vai fazer um estudo, né, no livro de Isaías, Deuteronômio, para ele pegar base para escrever. Amado, aqui vem um parênteses que é muito importante frisar. Deus, ele pode usar vasos vazios, sim, mas ele pode usar também o nosso conteúdo. Então, quando eu vejo uma pessoa querendo se instruir, querendo aprender mais, tá? Eu fico muito feliz. A Shang, eu acho que está aqui, né? A Shang, eu falei com o Márcio ontem, ele aceitou, né? Ele vai dar aquele estudo sobre sinceridade com Deus que pediram, né? Eu fiquei muito feliz com isso, porque uma das coisas que o Márcio trabalha é essa questão leve desse relacionamento com Deus, que às vezes a religiosidade põe todo um peso, né? Então, assim que o Jussi acabar, isso nós estamos falando do Projeto Caleb. Se você quiser assistir essa palestra, né, eu vou conversar com a Xang, já estou adiantando aqui, viu, Xang? Talvez para essa palestra a gente vai abrir o link para toda a igreja, quem quiser assistir, porque outras pessoas estão pedindo, pessoas ali da segunda presbiteriana pediram, tá? Graça, assistiram, não sei como. Mas enfim, aqui não há tempo para isso, tá? Mas é interessante como que talvez nesses aspectos nós tentamos complicar a caminhada, onde nós deveríamos ser simples com Deus. Então, participar da ceia do Senhor ainda é um desafio para todo cristão, pois é um dos poucos sacramentos. Ceia e batismo foram os dois sacramentos que Jesus deixou, tá ok? E é o único que traz consigo uma exortação de que devemos, que bênção, louvado, sim, Xanga. Ele ficou muito feliz com o convite, viu? Graças a Deus, tá? E o único que traz consigo a exortação de que devemos fazer um autoexame antes de participar. Abrindo parênteses, Xanga, eu já liguei para a pessoa lá da segunda presbiteriana. Ai, que bem, foi ela que deu a ideia. Pastor, eu posso convidar mais pessoas? Isso aí a gente vai ver, abrir o link. Daí a gente fala isso depois. Continuando aqui, amados. Pastor Spa. Então, o apóstolo Paulo nos adverte que cada um deve julgar a si mesmo. Então, a única condição de tomar a ceia é que eu e você deveríamos fazer um check-up da nossa vida. Cada pessoa tivesse consciência de sua condição diante do Senhor Jesus, não haveria necessidade de receber um juízo por parte de Deus. Ou seja, é você e Deus. Entendeu? Eu entendo, amado, que a igreja, principalmente alguns ministérios, usurparam esse mandamento no sentido de você não toma, aí o pastor proíbe fulano, ciclano de tomar. Eu não proíbo a ceia, tá? Eu entendo que não sou eu que tenho o direito de dirigir quem deve ou quem não deve, tá? Porque a palavra de Deus não fala assim, cabe ao pastor examinar cada um, mas está dizendo, examine-se você mesmo, a você mesmo, se é digno de participar dessa ceia ou não. Com isso também, nós precisamos tomar cuidado com a culpa que o diabo coloca. Tá? Então eu sempre falo para as pessoas assim, eu já teve caso de eu ir falar, meu irmão, você não quer participar da ceia? Ah, pastor, estou em pecado. Você já confessou o pecado? Já. Você se arrependeu? Já. Então, meu irmão, o que você está esperando? A ceia é para você. A ceia não é para os puros. A ceia é um memorial para eu e você entendermos que aquele pão vai representar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que pagou um preço altíssimo pela minha vida. E esse cálice de suco, né, vai representar o sangue do Senhor que foi derramado na cruz do Calvário pela minha vida, pela sua vida. Então, a ceia não é para aquelas pessoas que estão super 10, é para pessoas que têm um coração de arrependimento, de questionamento das suas limitações e das suas fraquezas. Isso é muito importante, gente, que nós não podemos cair num outro extremo de um determinado pastor que está pregando assim, você é adúltero, não se preocupe, Deus está com você. Você é um drogado, não se preocupe, Deus está com você. Você é um alcoólatra, não se preocupe, Deus está com você.
não é esse outro extremo que nós precisamos entender, tá? Eu entendo que Deus também esteja com todo mundo, mas comunhão e relacionamento é uma coisa. Deus está para o mundo inteiro. Ele morreu para o mundo, o filho dele morreu para o mundo todo. Mas nem todo mundo vai ter e conhecer a salvação. Então, o termo utilizado em 1 Coríntios 11:31 para falar sobre autoexame é a palavra diacrino, que significa separar, fazer distinção, discriminar, aprender por meio de diferenças. Então, tudo isso é como se você realmente, antes de comer o pão e beber do cálice, você pudesse abaixar sua cabeça, fazer um checklist com o Senhor, apresentar sua vida diante do Senhor e buscar a presença do Senhor. Então, ou seja, por meio de tempo de qualidade com Deus, colocar nosso coração na presença dele em arrependimento, contrição e fé. Ou seja, é um arrependimento direto. Então, isso aqui, gente, é o estudo de hoje. Nós trabalhamos, para finalizar, a questão da mulher. Paulo não está sendo machista. Paulo estava dando um comando dentro de um lugar, dentro de um contexto, dentro de um background histórico. Tá? Repito, você não vai de biquíni para o fórum. Por que você não vai de biquíni para o fórum? Porque lá não é lugar de você entrar de biquíni, principalmente se você for se apresentar ao juiz. Tá? Da mesma maneira, você tem que entender o que Paulo está dizendo. Então, como o contexto ali era de prostituição, como eu já disse, Paulo dá aquele comando. Na questão da ceia, Paulo não introduz a ceia judaica, e vocês viram lá os 6 elementos da ceia judaica, você não vê Paulo falando nada daquilo lá. Gente, vocês têm que tomar água com sal. Paulo nunca falou isso. E talvez você seja uma pessoa que nunca tenha ouvido falar que na ceia judaica, no dia 14 de Nissan, no calendário judaico, você tem que tomar um copinho com água com sal. Certo? Talvez você nunca ouviu falar disso. Mas é da cultura do judaísmo. Tá? A nossa cultura é bíblica. Eu não gosto nem de falar mentalidade judaica, eu gosto de falar mentalidade bíblica, que está no Novo Testamento, apresentado por nós. Então, domingo que vem nós vamos falar sobre o capítulo 15, caso não Deus me orientar para falar o capítulo 12 e 14. O 13 é o amor, o 13, o capítulo 13 une o 12 com o 14. Tá? Então, o 12 vai falar sobre os dons e o 14 sobre a operacionalidade desses dons. Caso Deus me dê aval, nós pulamos para o último capítulo de Coríntios, que é muito importante também, porque muitas pessoas perguntam: o cara que morreu, onde é que está? O que aconteceu? No capítulo 15, nós vamos tentar conversar sobre aqueles que morreram e que aguardam o arrebatamento, que está próximo, eu tenho quase que certeza disso. Amém, amado? Posso encerrar aqui. Hoje é domingo de ceia. Eu te espero lá. Eu quero que você venha fazer parte desse mover, se você puder. Se você for, tenha cuidado, venha com cuidado. Nós estamos vendo relatos, né, de países que tomaram a segunda dose e aí as pessoas se descuidaram e aí voltou essas variantes. Então, se você fala, pastor, eu ainda não estou em paz de ir presencial, mas assista pelo menos o culto online e dá um alô, paz do Senhor, né? Dá um alô para eu saber que você está lá. Eu fico feliz com isso, tá ok? Eu fico triste quando eu percebo que tem pessoas que faz meses que eu não vejo entrar nenhuma das plataformas, nenhum dos cultos. E aí você se pergunta, eu como pastor me pergunto. Aí, mesmo que você liga, a pessoa fala que está tudo bem, você fala, mas como é que pode estar tudo bem? Tá ok? Você pode assistir atrasado, gente. A Voz SUS é uma que assiste depois, mas ela assiste. Às vezes, quando eu passo lá na sexta-feira para orar, ela fala: gostei da palavra, gostei do aulão, entendeu? O assistir depois também não tenho dificuldade. Eu gosto mesmo do presencial que eu posso ir vendo vocês aqui e interagindo. Amém? Deus abençoe. Prepara um domingo maravilhoso, tá? Que o Senhor esteja com todos nós. E esse mês de agosto, nós vamos estudar nessa quarta-feira, né? O significado desse mês de agosto no profético, e é um tempo de nós compreendermos. Algumas mudanças já aconteceram no mês de agosto, né? Dia 6 de agosto foi o término da Segunda Guerra Mundial com as duas bombas mundiais, né? Bombas nucleares. Então é um mês assim de impacto, de mudança, tá? E na cultura judaica e na cultura bíblica, você também vai ter algumas informações que nós vamos passar na quarta-feira, tá bom? Eu estava até olhando aqui, gente, essa quarta-feira, interessante aqui, ó.
Nós estamos praticamente nessa quarta-feira no dia 4, e é o dia do soldado, né? E dia 6, sexta-feira, é o dia da bomba nuclear, né? O pastor gosta de correlacionar essas datas. Amém? Deus abençoe.